Boa noite, então, irmãos. Boa noite aos visitantes. Boa noite também a quem nos assiste novamente depois. Hoje temos a ler a passagem de Hebreus 13, verso 15. Hebreus 13, verso 15. Ela diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus o sacrifício do louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que possamos, a partir não somente hoje, mas todos os dias, com nossos lábios professar que Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele nos resgatou. E esse louvor que vamos cantar aqui hoje, ele fala desse reino que é um reino eterno. Desse reino que ele não se abala, ele é permanente, nosso Deus é permanente. Então, eu convido os irmãos a ficarem em pé para nós orarmos a esse Deus, pedir que ele esteja no meio de nós aqui e que possamos cantar a esse Deus. Esse Deus que não é de hoje, mas desde outros tempos já vem regendo a história. Ele não muda, ele continua sendo nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse maravilhoso dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pela tua graça, pela misericórdia, pelo teu favor imerecido sobre nós, Pai. Nós sabemos, Pai, reconhecemos o quanto somos pequenos, quando somos falhos, pecadores, medíocres e precisamos de Ti, Senhor. O Senhor é um Deus grande, Pai. O Senhor é um Deus poderoso. Nós clamamos a Tua presença, meu Pai, na vida, no coração. Esteja presente aqui, Senhor. Que esse momento seja para Ti, Senhor. Esse momento aqui, Senhor, seja de adoração, a mais genuína adoração ao Teu santo e poderoso nome, Pai. Os reinos se abalam, Pai. Todos os povos se curvam à Tua presença, Senhor Deus. Convida a nós, Pai, como pequenos. Precisamos de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja à vontade aqui, Pai. Livre-arbítrio, Pai, poderosamente no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Convença-nos, Senhor, que precisamos de Ti. Convença-nos, Senhor, e que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas, meu Pai. E Ele reina absolutamente, Pai. Que nós possamos abrir as nossas bocas e entoar esses cânticos, meu Pai, um coração quebrantado, Senhor, um coração contrito, Senhor, em rendição a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Pai. Nos mostra o quanto o Senhor é soberano, Pai. Vamos louvar, vamos cantar a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Tu és
misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade de Deus. Ai, Deus, que alegria. Esse Deus, Ele é um Deus que Ele está cuidando de tudo. Ele é um Deus que está aqui, nesse momento agora, cremos nisso. Nós cantaremos esse louvor aqui, onde diz que o nosso olhar é limitado, o nosso olhar enxerga apenas o primeiro horizonte, mas Deus está muito além disso. Ele rege toda a história, Ele rege desde a primeira igreja até hoje, irmãos, Ele sustenta a nossa igreja. Aleluia. Majestade,
que alegria de saber que Ele está cuidando. Ele está cuidando, está olhando por nós. Que possamos nos aproximar dele. Que possamos deixar de lado agora esse autodúbio que é em nosso coração muitas vezes. Quero isso, quero aquilo, não quero Jesus. Que Ele possa ser o centro de nossas vidas. Ao cantarmos esse louvor agora também, que meditamos nele e que Ele tome o nosso coração. Dobra os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, temos mãos limpas, puro coração, não nos deixe cair em vaidade, temos mãos limpas, puro coração, não nos deixe cair em vaidade. Então deixe-nos ser a geração que te buscar e buscar a face, ó Deus de Jacó.
Tenho um recadinho para dar. Como o pastor comentou semana passada, hoje eu quero reforçar. Dia 5 de novembro, nós vamos ter um dia para as crianças, uma tarde para as crianças, né? Nossa tarde Kids, que vai ser lá no Centro de Artes, Lucas Plantinha. E então, eu queria, né, já convidá-los. Vocês também podem estar convidando as crianças que vocês conhecem, mas também pedindo a ajuda de vocês. Nós vamos precisar de voluntários para estar servindo nesse dia. A gente vai receber a visita da Dadá, a irmã Adriana de Caprica, esposa do pastor Silvano. Ela vai estar ministrando para as crianças uma linguagem especial para elas. Vai estar conduzindo o louvor também. Ela vai estar trabalhando o tema que é o nosso propósito, para que estamos aqui. Vai tratar isso com as crianças, né? Vamos falar de Jesus. Vai ser uma tarde bem legal, vai ter brinquedos, vai ter lanche. Então, estou convidando os irmãos, já pedindo também a colaboração de vocês. Se você tem a disposição de estar lá no dia para ajudar, venha falar comigo. Também em questão de se você quer ofertar alguma coisa, porque vai precisar de lanche para as crianças. Vocês sabem que as crianças gastam energia e repõem essa energia de alguma forma, né? Quem tem criança em casa sabe muito bem. E também, se você quer ajudar de alguma outra forma, venha falar comigo. Quinta-feira, depois do Graças, a gente vai estar fazendo uma reunião para falar sobre esse dia. Então, se você tem interesse em ajudar, em colaborar de alguma forma, fale comigo e quinta-feira, após o Graças, permaneça aqui, tá bem? É isso. Aproveitar que é o momento dos recados, vamos reforçar mais uma aqui então, já foi colocado no grupo lá, né, irmãos, sobre o encontro dos homens, né, aqui na nossa igreja. A gente vai fazer um evento, um encontro dos homens, tá? Então estão todos convocados, quarta-feira agora, tá? Os homens batistas aí, lá na casa do irmão Ailton, do Masi, que é próximo aqui, a 3 quarteirões para cá, pela esquerda, é bem perto daqui. Então, estão todos convocados para lá. A gente vai, com certeza, né, orar, ler a palavra, e a gente também quer propor algo lá nesse encontro. Quem tiver interesse, quem está aqui está ouvindo, mas em casa também converse com os irmãos, né, que queiram também participar do Congresso dos Homens, tá? Que vai ser lá em Itaara, Santa Maria, de 12 a 15 de novembro. São 3 dias lá, bênção mesmo. A gente vai conversar sobre esse evento lá. Quem tem interesse, né, a gente tem umas ideias boas aí, estamos orando por isso. E quem tiver interesse mesmo, eu quero participar, né, não seja por motivo financeiro, né, que também a gente sabe que o motivo financeiro às vezes pode pesar no orçamento, mas venha falar para nós, né, venha no encontro desse dos homens quarta-feira. A gente vai detalhar lá a nossa ideia, né, vamos orar por isso, e aí estão todos convocados, né. Se não for por motivo financeiro, também fale, né? Eu preciso ajudar nada no serviço. Vamos orar junto, vamos ver lá, de repente ele consegue trocar nessas 3 dias, mas quarta-feira agora, então, estamos todos convocados lá no irmão Ailton, tá? Para nós conversarmos, orarmos e falarmos sobre esse Congresso dos Homens, tá? Um abraço para os homens aí. Gente boas, boa noite. Boa noite a todos, que bom que você está aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho um último recado também para dar, e é um recado bem especial. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Amém? Cremos nisso, que a Bíblia é transformadora, que a palavra de Deus é transformadora. Antes de eu sair de férias, eu tive algumas ótimas notícias, mas dentre elas, algumas ótimas notícias que eu tive antes de sair de férias, uns 12 dias ali que a gente ficou fora, teve 2 pessoas que me procuraram, e assim, eu sou crente, eu não posso mentir, então assim, 90% das palavras foram a mesma, mas essas 2 pessoas me procuraram mais ou menos nesses termos: pastor, Deus tocou meu coração, e eu quero dar um passo a mais com Jesus, eu quero me comprometer com a igreja. Então, além dessas 2 pessoas, tem outras pessoas também que eu tenho conversado, e no próximo sábado nós vamos iniciar
mais uma série de encontros para novos membros e interessados. Algum tempo atrás, encerramos aí o nosso encontro, tivemos aqui 7 profissões de fé, pessoas que foram agregadas, né, ao nosso hall de membros, mas pessoas que têm se comprometido com o Senhor Jesus. Já temos 2 batismos programados para o calor, né, mais perto do Natal, provavelmente. Mas você que está aí, você que tem sentido no seu coração que o Espírito Santo tem chamado você quer saber mais sobre Jesus, você quer saber mais sobre essa igreja, a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós nos organizamos como igreja, esse encontro é para você. Não quer dizer que após esses encontros você precisa se tornar membro da igreja. Você vai ter que se batizar, se você não for batizado, você vai ter que tomar uma decisão. Não. Por isso que o nome é Encontro para Novos Membros, aqueles que já sabem que querem isso, mas também para os interessados. Esse é o nome oficial. Mas eu boto um parênteses e digo assim, os curiosos também, seja bem-vindo. Vem saber mais sobre o que é esse negócio maluco que a gente vem fazer domingo após domingo aqui. A gente se reúne como igreja. Será que esse povo não tem nada mais importante para fazer? Não, é que a gente entendeu que isso é muito importante. Então, através da Bíblia, nós vamos pensar juntos sobre isso. Então fica o meu convite. Você que quer saber mais, você que tem o desejo de se comprometer mais com Cristo através da igreja, nós iniciaremos no próximo sábado, às 14 horas, aqui na igreja. Então, quem quiser fazer parte, me manda um recado lá no WhatsApp, no privado, tá? Manda para mim, manda lá no grupo, às vezes pode se perder no meio das mensagens, manda para mim, e aí eu vou criar um outro grupo para a gente se comunicar e marcar os detalhes, se precisar de alguma alteração, ok? Fica o meu incentivo também para aqueles que já são membros, para que você participe também à medida do possível, porque é importante você também recapitular coisas tão importantes sobre a igreja. É importante que aqueles que estão chegando também sejam acolhidos pelas pessoas, e não só pelo pastor, porque um dia eu vou embora, gente. Eu espero que demore, mas um dia eu vou embora, a igreja vai ficar, vocês vão ficar aqui. Se o link entre as pessoas e a igreja for o pastor, quando o pastor vai embora, acabou. Aí fica as pessoas perdidas, não tem contato, não tem relacionamento com ninguém. Então você que é membro dessa igreja, você que entende a importância de viver como igreja, faça um esforço para estar aqui. E aí aqueles que acabaram de sair desse encontro, que foram aceitos como membros da nossa igreja, você está com as coisas bem fresquinhas na memória aí, é um incentivo especial para você participar também, você vai poder me ajudar e muito nas nossas conversas, tá bom? Recado dado, espero então que tenhamos aí um grupo bom para seguirmos adiante. Tem pelo menos 2 pessoas que já confirmaram, então assim, vai ser eu e mais 2 pelo menos. Se você vir, não vai estar sozinho. Chega mais, vamos saber mais sobre Jesus e sobre a igreja, amém? Quero partir com você para o sermão dessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia, essa coisa maravilhosa que você tem nas suas mãos, a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Você abrir lá o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, depois vem Marcos, e aí Lucas. Se você chegou em João, você já passou, volta um pouquinho, é Lucas capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Todos encontraram? Nós vamos ler a partir do versículo 1 e seguiremos a leitura até o versículo 15. Eu vou ler aqui na versão NVI. Você provavelmente pode ter uma versão diferente na sua mão, mas acompanhe o texto, por favor. Porque se eu falar algo diferente, algo contrário do que a palavra de Deus está ensinando, você tem, se você é um crente bom, o dever de rejeitar o que eu estou falando e também de me exortar a respeito do meu erro. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus.
Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A título de fixação, você pode repetir isso aqui comigo? A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com bom e generoso coração, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante do Senhor. Nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Estamos aqui diante do Senhor. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que se o Senhor não falar conosco, essa noite terá sido perdida. A gente pode até ouvir algo legal aqui, ouvir uma música que toque a gente, até sentir os arrepios, mas a gente precisa, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ministre algo novo em nós, Espírito Santo. Que possamos olhar para esse texto, avaliar a nossa vida e conformar a nossa vida à Tua palavra, e não o contrário. Não tentar mudar a Tua palavra para se encaixar naquilo que a gente está vivendo, porque nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós oramos assim. Cremos que o Senhor fará algo novo essa noite. Amém. Amém. Eu acredito que a maioria de nós tenha hoje algum tipo de rede social. Se você não tem uma rede social, é provável que você tenha pelo menos um telefone. E é quase inevitável que nós, muitas vezes, percamos tempo no telefone. Às vezes você fica ali, rolando o feed, vendo publicações que não vão te acrescentar em nada, às vezes nem está lendo direito, está só ali, né? Parece um bobo, às vezes só falta ficar babando na frente do telefone, né? Só vou ver uma coisinha, aí 2 horas depois está lá a gente ainda na frente do telefone, né? É uma luta que a nossa geração, a geração mais moderna, tecnológica, enfrenta. Num desses momentos, que eu estava que nem você, assim, um bobo lá passando, chega lá numa publicação que me fez rir um pouco, porque é a realidade. Dizia assim: hoje eu entendo, quando a minha mãe trabalhava o dia inteiro, 8 horas por dia, chegava em casa e eu não tinha tirado o frango para descongelar. Por quê?
muitas vezes a gente ouve uma coisa, ela entra por um ouvido e sai pelo... as mães não são muito diferentes não, né? É um ditado que a gente escuta muito. Muitas vezes, isso é mais normal com as crianças, com os adolescentes, que os pais, a maior queixa é: eu falo e ele não me escuta. Entra por um ouvido e sai pelo outro. O problema é que quando essa queixa continua ainda, quando a pessoa, né, já deveria ter dado um jeito na vida, né? Às vezes tem gente que vive uma adolescência um pouco mais prolongada, 30, 40 anos, né? Complicado. Mas o ponto é que, na maioria das vezes, na maioria das circunstâncias, ainda mais quando se refere à palavra de Deus, eu e você não perdemos esse costume. O costume de ouvir uma coisa e a coisa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Como aquele filho adolescente que fica o dia inteiro fazendo nada em casa, a mãe chega e diz: e aí, tirou o frango? Cadê o frango para fazer o almoço? Cadê o frango para fazer a janta? Ih, está no congelador. E aí, descongela para fazer a janta. A gente vive hoje rotinas apressadas, corridas, a gente sabe que tudo precisa ser muito bem programado, a gente quer otimizar o tempo. E às vezes a gente conta com alguém e a pessoa não escuta, nesse caso da história aqui da ilustração, que eu acredito que todos nós conseguimos quase que sentir o cheiro de xingão de mãe, né? A gente consegue entender essa situação. Só que há uma consequência muito grande quando nós repetimos esse comportamento com a palavra de Deus. Quando aquilo que nós ouvimos acerca da palavra entra num ouvido e sai pelo outro. Não desce para o coração. Isso é perigosíssimo. Isso é danoso. Isso destrói as nossas vidas. Não é raro nós nos depararmos com um texto desse, onde nós lemos o título que diz: a parábola do semeador. E a gente prontamente já ouvi. E aí a gente já fica: não, isso aí eu já sei o que cada um significa, Jesus explica, então eu acho assim que devia ter vindo no culto que vem, ou assim, falhado hoje, porque se faltar 2 seguidos alguém pode desconfiar, né? Às vezes a gente escuta um texto que a gente já conhece e já fecha o coração. Mas eu quero desafiar você, eu quero incentivar você a abrir o seu coração para ouvir essa boa, preciosa palavra de Deus, que é a mesma, não é nova, mas se renova em nossas vidas. Pois bem, o texto em questão é uma das parábolas mais importantes de Jesus, se não a mais importante. Porque é um momento que Jesus diz assim, essa parábola nós vamos encontrar, a única parábola que nós vamos encontrar nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que contam a mesma história, praticamente os mesmos fatos, acontecimentos acerca da vida de Jesus, mas com um ponto de vista diferente. O evangelho de João, que foi escrito um pouco mais além, mais adiante no tempo, ele se propõe a escrever aquilo que não foi escrito, relatos que ainda não tinham sido registrados. Por isso que o evangelho de João é diferente. Os 3 primeiros evangelhos são tão parecidos porque eles escrevem acerca dos mesmos fatos, mas para públicos com culturas diferentes. Então por isso que se repete e há algumas explicações nesses textos. Mas a parábola do semeador é a única parábola que nós vamos encontrar nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Isso já devia nos chamar a atenção, isso já deveria nos fazer parar e pensar: há algo importante aqui, não que todo o resto da escritura não seja importante, mas há algo que é uma chave, algo que nós precisamos entender como fundamento na nossa vida. E o próprio Jesus vai falar isso. Quando os discípulos chegam e perguntam para Jesus qual é o significado dessa parábola, Jesus diz para eles: se vocês não entenderem essa parábola, como entenderão as outras parábolas sobre o reino de Deus? Então é extremamente importante que a gente entenda o que Jesus está nos ensinando aqui. Repito, é extremamente importante que a gente entenda o que Jesus está ensinando aqui.
E eu quero dividir esse texto em 4 partes, e a primeira parte, o primeiro ponto aqui, está do versículo 1 até o versículo 4. Nós vemos Jesus como aquele que lança a semente. Antes mesmo dele contar a parábola sobre um semeador que saiu a semear, o texto relata aqui que Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, proclamando o Evangelho, proclamando que havia salvação para os pecados daqueles que entendiam que estavam perdidos. João Batista já tinha vindo, já tinha preparado o caminho para Jesus. E Jesus então estava pregando as boas novas do reino de Deus. O que são as boas novas? As boas novas, ela vem em contraste com a má antiga. Boa nova, má antiga. O que é a má antiga? O que é a má notícia antiga que tínhamos antes? Estamos mortos em nossos pecados. Estamos condenados. Nós pecamos. Estamos condenados. Mas aí vem a boa nova. Vem o Evangelho. Vem Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta então como não só a solução para o nosso problema, mas para a razão da nossa existência, para o propósito de vivermos os nossos dias. Jesus pregava, e ele ia passando pelas cidades e proclamando as boas novas. As cidades, os povoados, todos os lugares que Jesus conseguiu, que era preparado esse tempo, ele entrou e pregou o Evangelho. Até mesmo nos lugares mais hostis, até mesmo em Samaria, onde havia uma rixa histórica entre o povo, entre a nação de Judá, os judeus e os samaritanos. Eram recebidos com os xingamentos, eram recebidos de forma hostil, mas mesmo assim Jesus foi e pregou as boas novas do Evangelho para eles. Jesus é aquele que lança a semente. Mas o próprio Jesus não fazia isso sozinho. Jesus era acompanhado pelos 12 discípulos que ele havia escolhido, e também outras pessoas, além dos 12, tinha outros discípulos. E eu acho fantástico aqui, porque há muitas pessoas que dizem que Jesus era machista, de que a Bíblia é machista, de que a Bíblia não dá valor para a mulher. Mas nós vemos as mulheres tendo um papel muito importante no ministério de Jesus. Essas mulheres seguiam a Jesus, elas tinham sido curadas, libertas. O caso aqui de Maria Madalena, por exemplo, que havia 7 demônios nela e Jesus então a liberta desse tormento. Havia aquelas que haviam sido curadas milagrosamente pelo toque do Senhor. E essas mulheres então começam a seguir a Jesus, e mais do que isso, e fica um incentivo, mais do que isso, mais de dizer: Jesus, gosto de ti, mas estavam lá dedicando a sua vida, os seus recursos também para o ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus e também dos discípulos era em tempo integral. Eles não tinham outra ocupação para ganhar recursos, era integral. As mulheres aqui eram quem sustentava o ministério de Jesus. Isso quer dizer que é só as mulheres que devem ofertar, entregar o dízimo na igreja? Nada disso, não é isso que eu estou dizendo. E não é isso que o texto está dizendo, não. Mas eu gosto como Lucas traz esse detalhe para nos mostrar como as mulheres foram importantes e como Jesus aceitou, chamou essas mulheres para serem participantes da proclamação das boas novas. Hoje em dia, nós temos muitos homens ruins, é verdade, mas tem as mulheres também que Deus que defenda, são as encrencas. São a desgraça, no real sentido da palavra, desgraça, sem a graça de Deus operando na vida delas. Que vocês, mulheres da nossa igreja, não sejam umas, perdão da palavra, mas é isso que eu estou querendo dizer, eu já dei a definição, não sejam umas desgraçadas, mas que sejam agraciadas com a graça de Jesus e sejam ativas, participantes
da proclamação das boas novas do reino de Deus. Amém, mulheres? Amém. Obrigado, Nelly. Amém, mulheres? Amém. Isso, teve um pouquinho mais de convicção. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós ouvimos as coisas de forma passiva e não de forma ativa. Como aconteceu aqui, por exemplo. Às vezes fica assim, será que eu digo amém ou não? Amém. Ontem, eu vim buscar um negócio em casa na hora que estava acontecendo o encontro das mulheres. E foi interessante que a Mirth, naquele momento, ela perguntou assim, não lembro certo a pergunta, mas era algo mais ou menos assim, em quem nós podemos confiar? Era alguma coisa assim. E ela fez uma pergunta, e não foi uma pergunta retórica. E aí ficou tudo em silêncio. Aí uma grande mulher de Deus disse assim, Deus, uma só. E aí a Mirth disse assim, obrigado, Paulinha. Porque foi só ela que respondeu. Eu não estou dizendo que às vezes a gente fica, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que agora é hora de responder? Será que foi uma pergunta retórica ou não? Eu sei que a gente vive nesse dilema às vezes. Mas o ponto é, o nosso coração não pode ficar passivo, indiferente, apático diante da exposição da palavra de Deus. Diante dos ensinamentos do Senhor Jesus. Diante das boas novas do reino de Deus. Jesus lança a semente. E aí? O que nós faremos? Nos tornaremos participantes, então, dessa nobre missão? Ou ficaremos esperando que outro responda, outro vá, outro oferte, outro contribua, outro sofra em nosso lugar? Estaremos realmente desperdiçando a nossa vida, se não gastarmos a nossa vida em prol do reino de Deus. Realmente será uma vida muito medíocre, mediana, se tivermos sucesso em todas as coisas, exceto na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Eu gosto de uma frase de um pastor bem conhecido internacionalmente, Francis Chan, que ele diz assim, meu maior medo não é o fracasso. O meu maior medo é ser bem-sucedido em algo que não vale a pena à luz da eternidade. Pois bem, Jesus lança a semente. Nós vemos Jesus então contando uma parábola, no versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Tem algo que eu sou apaixonado no ministério de Jesus, eu gosto de enxergar, sempre que nós enxergarmos na Bíblia uma multidão seguindo a Jesus, pode saber que o negócio vai engrossar. Pode saber que Jesus não vai ser tão simpático naquele momento. Pelo menos não da forma como a gente às vezes gostaria que ele fosse. A gente cria ilusão na nossa cabeça, né? Que Jesus é um ursinho carinhoso. Oh, meu amigo, né? É só passar a mão em mim. Vai só me agradar, vai me afagar. Sempre que se reúne uma multidão, nós percebemos. E aí Jesus conta uma parábola. Ou disse Jesus. E Jesus para e conta e fala. E nós vemos que ali há um ensino que ou dá ou racha. E aqui não é diferente. No versículo 1 ao 4 nós vemos que Jesus lança a semente. A obra da proclamação do Evangelho começa em Jesus. Não é uma ideia nossa. Ninguém olhou para Jesus e pensou assim, ah, tadinho, está sozinho, vamos ajudar ele, precisa, né? Não. Ele, que tem toda a autoridade, nos céus e na terra, disse, vão, façam discípulos de todas as nações. A proclamação do Evangelho não é uma invenção nossa, mas é uma ordem do Senhor Jesus. E isso começa nele. Ele é o primeiro missionário. Ele é aquele que primeiro encarnou o estilo de vida missional, viver em missão. Primeira coisa, então, Jesus lança a semente. Segunda, do versículo 5 até o 8. Há uma responsabilidade em responder. Responder ao quê? À semente que foi jogada. Lemos o texto, versículo 5 ao 8. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou,
as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Traduzindo para o dicionário da mãe, não deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Via de regra, todos que têm ouvidos ouvem, mas nem todos de fato estão prestando atenção. É bem provável que se nós fizéssemos esse exercício desnecessário no momento, mas serve para a gente meditar, de perguntarmos sobre o que nós conversamos no culto passado, talvez ficássemos assustados do quanto ouvimos, mas não escutamos. Do quanto as coisas entram pelo nosso ouvido, mas nós não estamos ouvindo de fato. Do quanto nós negligenciamos a palavra de Deus, aquela que é mais saborosa que o puro mel, aquela que é mais preciosa do que o ouro. Nós encontramos isso, o salmista fazendo essas declarações. A palavra que restaura, que revigora, que refrigera, que cura a nossa alma. É diante dessa palavra que muitas vezes nós não estamos entendendo a nossa responsabilidade em responder. Pois bem, Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se para de louco, o assunto é contigo. Deus te trouxe aqui para você ouvir, e ouvindo, ouça de fato. Não seja passivo. Não fica catando mosca. Não fica pensando no que ficou em casa. Não fica pensando no que você vai fazer amanhã. Nós estamos diante de algo que é infinitamente mais importante do que qualquer um dos nossos compromissos. Eu sei que há exceções, há situações específicas. O problema é que quando nós normatizamos as exceções. É que hoje eu não consegui prestar atenção, pastor, porque eu estava assim. Hoje eu não consegui prestar atenção porque eu estava assado. Hoje eu não consegui prestar atenção porque eu estava isso, porque eu estava aquilo. E a palavra nunca fica. Estamos ouvindo, mas não de fato levando para o nosso coração. Entenda, Jesus lança a semente, mas há uma responsabilidade. Você tem a responsabilidade em responder à semente que foi lançada. E aí, como nós iremos responder? Sigamos no texto. Terceiro ponto, Jesus é aquele que prepara a terra. No versículo 9 e no versículo 10, acompanhe comigo, por favor. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Só um parênteses aqui. Quando a Bíblia fala sobre mistério, a Bíblia não está falando sobre algo que apenas alguns crentes de elite têm acesso, e esses então são mais poderosos, e esses então revelam coisas ocultas e misteriosas a gente, e a gente tem que ficar seguindo essas pessoas. Não. Quando a Bíblia fala sobre mistério, ela fala sobre algo que antes era oculto e agora foi revelado. E revelado em Cristo Jesus e está à disposição a todos nós. Então, às vezes, tem alguns caras aí que tu vai perguntar alguma coisa e tu vai pedir uma base bíblica sobre determinado comportamento ou alguma afirmação, e o camarada diz assim: não, isso aí é mistério. Não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa. Fecha parênteses. Jesus é aquele que prepara a terra. Jesus, ele conta parábolas, e através da parábola ele tem duas intenções. Primeiro, não primeiro, mas uma delas, fazer com que as pessoas entendam o que ele está dizendo. A outra intenção de Jesus é fazer com que as pessoas não entendam
o que ele está dizendo. É comum a gente olhar e tratar as parábolas como que histórias que Jesus conta para que as pessoas entendam as verdades de Deus. Só que as parábolas, elas são uma porta que, para aqueles que Deus abre o coração, essa porta se abre. Para que a pessoa então entenda os mistérios, entenda a salvação, entenda o plano de Deus para a sua vida. Jesus é aquele que prepara a terra do nosso coração e lança então a semente. Mas também, o texto vai nos dizer, e aqui Jesus está citando Isaías capítulo 6. Se você tem uma memória um pouco aguçada, você vai se lembrar que em Isaías 6, é ali ao relato do chamado de Isaías. Deus chamando Isaías, separando-o como profeta para pregar arrependimento, para pregar a respeito do plano de Deus para a nação, para a nação do Senhor. Só que Deus diz para o povo, para Isaías assim: vai e prega. Só que você vai pregar e eles não vão entender. Porque eles estão tão obstinados em seus pecados, eles estão tão afeiçoados, tão agarrados em seus pecados, que eles vão ouvir e não vão entender. Eles verão, mas não entenderão. Jesus então cita aqui, ele está dizendo, por que ele fala em parábolas? Para que aqueles que Jesus preparou a terra do coração entendam o que significa. Mas para aqueles que estão longe de Deus, aqueles que não foram tocados pelo Senhor em seu coração, será só mais uma historinha. Será só mais uma história com uma moral, de que você tem que cuidar onde você planta. Mas a Bíblia não tem o intuito de nos dar apenas uma lição de moral. O objetivo da Bíblia é nos revelar o que é a vida verdadeira, e a vida está em Cristo Jesus. Então nós precisamos atentar para isso. Jesus é aquele que prepara a terra. Não há possibilidade de entendermos as verdades espirituais se Deus não abrir o nosso coração, iluminar o nosso entendimento para que a gente compreenda. O próprio Paulo, posteriormente, depois vai dizer isso. Para aqueles que creem, a mensagem da cruz é salvação de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Mas para aqueles que não creem, é loucura. Ou no máximo é só uma história com uma lição de moral. Como está o seu coração? Qual tem sido a resposta do seu coração? Você escuta, mas não ouve? Você vê, mas não enxerga? Te é explicado, mas você não compreende? Como está sendo a resposta do seu coração? Pois bem, seguindo no texto, quarto ponto, nós temos as diferentes formas de resposta. Nós temos as diferentes formas de responder à semente que foi lançada. Acompanha comigo. Esse é um texto difícil de nós negociarmos com ele. É um texto difícil, assim, a menos que a pessoa seja muito mal intencionada e tenha muita má fé. É difícil esse texto a gente pegar e torcer ele para falar o que a gente quer. Porque Jesus conta a parábola e o próprio Jesus explica a parábola. Então a gente podia pegar uma parábola, pegar uma história e dizer assim: não, isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo, isso aqui quer dizer aquilo. Eu ensino o que eu quiser. Mas aqui a gente errou o pulo, porque Jesus está explicando o que ele quis dizer. Então vamos lá. Vamos atentar, vamos abrir os nossos ouvidos e de fato ouvir o que Jesus está ensinando. A partir do versículo 11, acompanhe comigo, por favor. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz.
Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Nós temos aqui quatro formas diferentes de responder à semente lançada a nós. Nós temos 4 maneiras diferentes de respondermos à palavra de Deus. O nosso coração necessariamente vai responder de uma dessas formas. E o objetivo é nós que, como diante de um espelho, através desse texto, avaliarmos profundamente e sinceramente o nosso coração. E uma vez que entendermos o diagnóstico que a Bíblia traz a nós, nos arrependamos. Pois bem, a primeira forma de responder à semente lançada, à palavra, porque lembre, a semente é a palavra de Deus. A primeira maneira, a primeira forma de responder à palavra de Deus é com o coração duro. São aquelas sementes que caíram à beira da estrada, que estão sendo pisoteadas e comida por pássaros. O que Jesus está ensinando aqui é que o coração duro é um coração que se tornou insensível. É um coração que não sente. Ele ouve a palavra, mas aquilo não provoca reação nenhuma. Ele ouve a palavra, mas aquilo não provoca nada nele. Ele consegue ser indiferente. Ele consegue permanecer apático. Ele consegue até mesmo desdenhar daquilo que está sendo dito. Essa é a pessoa com o coração duro. É um coração que se tornou insensível. É como que um coração anestesiado. Você já fez alguma cirurgia que você precisou ser anestesiado? E aí mexiam em você, cortavam em você e você não sentia nada? Talvez no máximo um formigamento? Teve uma vez que tentaram experimentar uma nova tecnologia, nas palavras do médico plantonista, uma nova tecnologia de anestesia, quando eu cortei o meu pé jogando bola com caco de vidro. E aí a nova tecnologia era a seguinte: quando ele cravasse a agulha, instantaneamente ia anestesiar. Nunca aconteceu. Como eu era criança, chorei muito e todo mundo achou que eu estava fazendo uma cena. A questão é que muitas vezes o nosso coração, ele não chora, ele não grita quando ferido pela palavra de Deus. Ele permanece ali, como se nada estivesse acontecendo. O coração duro até vem ao culto, mas vai embora do mesmo jeito. A palavra num coração assim não tem um efeito diferente do que a chuva sobre uma rocha muito sólida. Cai, rebate e logo seca. Não faz nada. Como é o seu coração? Qual é a reação do seu coração diante da palavra de Deus? Será que o seu coração não está insensível à palavra de Deus? Alguém já disse que o mais sério problema de todos é não perceber problema nenhum. É estar insensível. Não, pastor, eu concordo, é isso aí mesmo. Mas, para mim, isso não vale. Eu não tenho problema. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você está a passos largos para longe de Jesus. O maior problema, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. É nós olharmos para Cristo, para a sua perfeição, para a sua excelência,
a sua grandeza, botarmos a gente do lado e achar que não tem nada de diferente, que não há nada para ser consertado. Um coração duro, insensível. Essas pessoas até escutam o sermão, mas não prestam atenção. Dificilmente seriam capazes de repetir os pontos que nós falamos até aqui. Dificilmente saberiam responder de bate-pronto o capítulo que nós estamos, sem colar de novo na Escritura. Dificilmente seriam capazes de responder sobre qual é o coração que nós estamos falando. São pessoas que ouvem o sermão, mas de fato não escutam. Isso é triste, gente. Isso é triste. Mas pastor, como é que eu vou decorar? Anota. Bendito fruto. Desenha. Ouve o sermão de novo. É por isso que a gente grava. Porque isso é a palavra de Deus. É algo essencial para a sua vida. Porque quando você vai estudar para uma prova, você estuda, você faz um esboço, né? Você vai lá, você desenha, você faz todo o negócio, você sublinha. Agora, a palavra de Deus, que nós afirmamos que é a coisa mais importante da nossa vida, a gente vem, senta e diz assim: Deus, te vira, faz eu decorar tudo isso e amanhã lembrar de tudo. Eu não sei qual é a sua forma de gravar as coisas na sua mente, no seu coração. Tem gente que é anotando, tem gente que é ouvindo, tem gente que é desenhando. Eu não sei, simplesmente faça. Faça. Zele por isso. Não seja o tipo de gente do coração duro que até escuta, mas não presta atenção. Um coração duro é onde a semente é roubada pelo diabo. Pois acredite, no mesmo momento que a palavra é semeada, Satanás contra-ataca para roubar a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes a palavra de Deus não transforma os nossos corações? Porque estamos duros como uma pedra, secos como uma rocha. É lançada a semente e Satanás logo rouba. É por isso que na segunda nós não nos lembramos. É por isso que durante a semana é tão difícil nos lembrarmos do que domingo após domingo estamos aprendendo aqui. Pois bem, segunda forma de responder à palavra que é semeada. Nós temos o coração superficial. Aqui nós estamos falando sobre as sementes que são lançadas sobre as pedras. A primeira é aquelas que caem à beira do caminho, são pisoteadas. As aves, os pássaros vêm e colhem, roubam, comem ela logo no início. Mas o coração superficial é as sementes que são lançadas sobre as pedras. Uma terra que não foi preparada, uma terra que não foi arada. Não há umidade suficiente no solo. Ela está ali, mas ela não consegue brotar, ela não consegue criar raízes. Porque a chuva cai e não fica ali. Ela está sobre as pedras. A água escorre das pedras. Pessoas assim, elas até decidem por Cristo. Elas até dizem assim: não, eu quero Jesus. Eu quero, usar as palavras que eu usei no início aqui, relatando essas duas pessoas que me procuraram. E aí ficou alerta para essas duas pessoas avaliar também seu próprio coração, é claro. Mas são pessoas que até muitas vezes podem dizer: eu quero dar um passo a mais com Cristo. São pessoas que muitas vezes decidem por Cristo de forma imediata e até mesmo com uma certa alegria inicial. Eu quero, é isso que eu preciso. Mas é um coração que toma decisões sem refletir, sem pensar de fato o que implica ter Jesus como Senhor da nossa vida. É aquele tipo de gente que diz assim: não, Deus está sempre comigo. Você já ouviu isso? Deus está sempre comigo. É claro que Deus está sempre contigo. Além do horizonte, Deus está. Nós cantamos isso. Não há lugar aonde nós possamos nos esconder. Deus está lá. Ele enche toda a terra, Ele enche todo o universo. Ele é Deus.
É claro que Deus está contigo. A pergunta é se Ele está contra você ou está tendo um relacionamento de amor, de família com você. Que Ele está, é certo, a Bíblia diz isso. Será que nós, muitas vezes, não estamos dizendo, eu quero Cristo, e nos alegramos com isso, mas sem refletir? Será que não é só uma emoção? Será que não somos nós confundindo conversão com emoção? O Hernandes Dias Lopes, falando acerca desse texto e falando acerca desse coração aqui, o coração superficial, ele vai dizer que a emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, mas só emoção não basta. Ela precisa proceder de um profundo entendimento da verdade e de uma sólida experiência com Cristo. Não adianta chorar, gente. É claro que é estranho se não sentirmos nenhuma reação emocional diante da palavra de Deus, diante da ação, da obra de Cristo em nossas vidas, porque Ele nos fez seres emocionais. Mas só chorar não adianta. Às vezes a gente olha para aquele texto que diz: o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Experimenta chorar uma noite inteira para ver se tu vai acordar alegre. Você vai acordar mais deprimido, cheio de olheira, com dor de garganta e provavelmente com as narinas tudo entupida. Não é chorar passivamente, não é uma emoção apenas, mas é confiar naquele que guia, naquele que é o Senhor dos teus dias. Nesse caso aqui, da semente sobre as pedras, é um coração que não há profundidade. A semente caiu, a semente foi pregada, você ouviu, mas não há profundidade. São pessoas que até acreditam, mas não creem. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Acreditar, você pode acreditar no Papai Noel. É loucura, mas... existe algo mais profundo do que simplesmente eu sei que Deus existe. Eu sei que tem alguém lá em cima, né? A teologia da Xuxa, o carinha lá de cima. Tem alguém, não, tem um ser maior, eu sei que tem alguma força que me guia, que me segura. Até Satanás crê em Jesus. Os demônios creem que Deus existe e tremem de medo. Tiago fala sobre isso. Qual é a nossa diferença? A diferença é que cremos e depositamos a nossa confiança nele. Esse coração superficial, ele não suporta as provações, porque ele não entendeu o custo do discipulado, o preço do discipulado. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Jesus pagou o preço, mas cabe a nós honrarmos o sacrifício que Ele fez. Entendermos que essa graça é valiosa e não barata. Não um presente do R$1,99 que você ganhou, que na hora que você recebe, que bonitinho, não precisava, e deixa encostado. Mas é algo que você abraça, trata com amor, valoriza, zela, desenvolve. Não é à toa, num desses outros momentos que multidões cercavam Jesus, Jesus para em um daqueles momentos de filtro, ele diz assim, presta atenção, pessoal, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo eu não pedi para ninguém, eu não preciso de ninguém. Se alguém quiser, quer, é nos meus termos. Não quer, fica à vontade. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tu não se manda mais. Não, mas eu acho que é assim. O problema é teu, tua opinião. A Bíblia é a verdade. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, quer dizer, esteja pronto, disposto a morrer pela causa do Evangelho. E sabe quem são as pessoas que estão dispostas a morrer pelo Evangelho? São aqueles que são ainda mais corajosos ao ponto de viver pelo Evangelho. Gálatas capítulo 5, versículo 25 vai dizer, se vivemos pelo Espírito, então também andemos pelo Espírito. Nos movamos então no Espírito, de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a gente cria uma ideia romântica, não, se chegasse no momento eu morreria por Jesus, mas não vive por Ele, não vai morrer não,
vai negar. Sabe por quê? Porque é superficial. É um coração superficial. A terceira maneira de responder à semente lançada é com o coração ocupado. São as sementes que são lançadas entre os espinhos. Os espinhos sufocam a planta. Não deixa a planta crescer. Perceba, ela até brota. Ela até cria raízes. O Evangelho de Marcos, essa passagem paralela, vai dizer que os espinhos crescem junto com a planta. Não impedem a planta de crescer um tanto, mas crescem junto até o ponto de sufocar e matá-la. As preocupações da vida, as preocupações com a vida terrena, têm o potencial de nos fazer esquecer o senso de peregrinação. O que é um peregrino? É um viajante. É alguém que está de passagem. Nós não estamos em casa. Há aquelas pessoas que receberam a semente do Evangelho, que até afirmam que creem no Evangelho, mas a gente olha para a vida delas e elas passam maior parte do seu tempo, maior parte da sua saúde, investem maior parte dos seus recursos, da sua paixão em coisas dessa terra e não no Evangelho, não no reino de Deus. São pessoas que estão ocupadas com a vida para viver bem aqui e não dispostas a empregar a sua vida para que o reino avance. Será que nós não somos assim? Será que nós não somos essas pessoas que esqueceram que estão de passagem aqui? Que querem ganhar tanta coisa aqui, apenas para poder depois sentar e ver, nossa, como eu sou bem sucedido. As riquezas também ocupam esse coração superficial. Nós não podemos nos esquecer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É um grande conselho, um conselho precioso que Paulo dá para o seu discípulo Timóteo. Amar as riquezas dessa terra nos trará grandes complicações. O coração ocupado, ele se preocupa apenas com essa vida. Ele se ocupa com essas riquezas dessa terra. E ele se ocupa constantemente. Ele se entrega constantemente aos prazeres desse mundo, aos desejos da sua carne. Afinal, ele merece. Afinal, eu mereço. Porque se eu trabalho, eu me ocupo com as coisas desse mundo, é certo que eu vou me cansar. E para o meu cansaço, eu mereço uma recompensa. Eu também mereço ser feliz. Então eu vou, mesmo sabendo que é pecado, eu vou fazer isso aqui. Porque eu mereço. Porque afinal eu me esforço tanto. Um coração ocupado com as coisas desse mundo. Um coração ocupado que acha que está tudo bem ter meia obediência. Entenda, meia obediência é uma desobediência inteira. Não existe meio termo. Jesus não negocia. Ou é tudo ou é nada. Esse é o preço do discipulado. Mas como nós estamos respondendo? Qual é o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? É um coração duro que está ouvindo, mas não está escutando? Que até agora você ainda não chegou aqui? É um coração duro? Ou é um coração superficial que até cai a semente, mas logo se perde? Ou talvez disfarçado de piedade, é um coração ocupado. Porque às vezes nós confundimos hiperatividade com proatividade. Devemos ser proativos, fazer o que precisa ser feito, antecipar as coisas, resolver as coisas, matar no peito, fazer o que tem que ser feito. Só que às vezes, na verdade, nós não estamos sendo assertivos no que nós estamos fazendo. Nós nos enchemos de coisas e apenas estamos sendo hiperativos, apenas pessoas ocupadas, apenas pessoas cheias de ocupações.
que estão perdendo o foco daquilo que é mais importante. Como é que está o seu coração? Duro? Superficial? Ocupado? Ou, quarta maneira de responder, o seu coração está aberto para receber a boa palavra de Deus. O coração aberto são as sementes que são lançadas em boa terra. E essa semente, quando cai nesse coração, ela é abraçada, ela é bem recebida, ela é acolhida e ela se torna muito frutífera. Eu sou apaixonado pela linguagem que nós encontramos em João 15, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, e vocês darão muito fruto. E vocês serão muito amados. E vocês trarão muita glória para o meu Pai. Há uma linguagem de abundância. Há uma linguagem frutífera. Não há mediocridade na vida com Deus. Não existe mediocridade na vida de um coração aberto, um solo fértil para a semente. Essas são as pessoas que não apenas ouvem, mas ouvem com o intuito de obedecer, de praticar aquilo que escutam. Os corações abertos que estão aqui essa noite estão recebendo isso com calor dentro de si, com calor na sua alma, dizendo: é isso que eu preciso, Deus na minha vida, Ele aqui dentro comigo. Perceba, a ideia de Deus nunca foi ouvir e não praticar. Desde o início, quando Deus revela o seu mandamento para o seu povo, há um termo no hebraico que é o Shema, que é traduzido para ouça e obedeça. Ouça e pratique. Esse texto vem antes dos mandamentos. Esse termo vem antes dos mandamentos, esse texto vem antes do grande mandamento que nós encontramos pela primeira vez no Antigo Testamento, que diz: ame a Deus acima de todas as coisas. Ouça e obedeça. Abra o seu coração. E entenda, o coração aberto não necessariamente recebe com alegria aquilo que ouve. Porque muitas vezes a palavra de Deus ela vai nos matar para nos vivificar. Ela vai nos ferir para então nos curar. Ela vai cutucar fundo na ferida para sarar de fato aquilo que está nos matando. Não necessariamente vamos ouvir, receber sempre com alegria, mas porque é a verdade. O coração bom, o coração aberto, ele abraça a verdade. Aqui não há espaço nesse coração para a ideia de parar de frutificar. O texto diz que dará frutos, será frutífero e será perseverante. É o que o texto nos diz. Dará frutos com perseverança. O primeiro sermão desse ano, do ano de 2022, baseado em Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Primeiro sermão desse ano que nós ouvimos. A igreja que nós queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante. É uma igreja que não se acomoda com o fato de um dia ter se dedicado ao Senhor, mas é uma igreja que entende que precisa diariamente continuar essa dedicação. Nós queremos receber a palavra de Deus com o coração aberto. Não há espaço para desvios. Não há espaço para parar de frutificar. Nós queremos Deus e queremos abrir o nosso coração para que a semente seja plantada em nós. É isso que nós queremos. Amém? É isso que eu quero. É isso que eu oro a respeito dessa igreja. Que essa boa palavra seja plantada em nós e que a recebamos com o coração aberto. Porque a semente é a palavra de Deus e não há falha na palavra de Deus. O problema é o meu e o seu coração. Enquanto muitas pessoas hoje procuram mensagens que vão dizer que elas são importantes, que elas são especiais, aquele de coração aberto, ele quer ser tratado, ele quer a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida. Hoje, enquanto eu lavava a louça e orava, não sei se a louça ficou muito limpa hoje, porque eu estava concentrado em outra coisa,
Mas enquanto eu estava lavando a louça, orando, eu estava ouvindo uma música, e tinha um trecho da música que dizia assim: o problema desse mundo é o meu coração. E eu me percebi diante do Senhor. Eu fui às lágrimas, e ali mesmo, com as mãos com espuma, enquanto eu lavava a louça, eu dizia: Senhor, me perdoa, porque há pecado em mim. Há pecado muitas vezes no meu arrependimento. Há pecado no meu jeitinho de tentar resolver as coisas. Senhor, me perdoa. Derrama a tua graça sobre mim. Obrigado, meu irmão. Tiago capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 25 vai dizer: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra de Deus que é implantada em vocês. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aquele que olha a sua cara no espelho e logo após esquece o que viu, é porque não olhou direito. É porque está com algum problema. Da mesma forma, aquele que ouve a palavra, mas não frutifica, não a acolheu de verdade em seu coração. Então, meus irmãos, cadê os nossos frutos? Porque o Senhor da colheita vai nos cobrar. Um coração aberto recebe a palavra e frutifica. Diante disso, nós precisamos entender então não há espaço, nós não podemos cometer o erro de esquecer que há uma forte oposição à semente do Evangelho. Jesus planta, nós, quando pregamos a palavra, estamos plantando o Evangelho. Há uma forte oposição, há uma batalha espiritual e não apenas intelectual acontecendo. Enquanto pregamos, enquanto falamos do Evangelho, Satanás se levanta com todo o seu exército demoníaco para roubar a palavra que foi pregada. O próprio Satanás tentará roubar a palavra que nos é pregada. As provações podem nos fazer olhar apenas para essa vida, nos fazendo esquecer de que ainda não estamos em casa, de que o bom da vida não é aqui. Deus vai nos agraciar com muitos bons momentos, mas o bom da vida não é aqui. Há algo muito melhor nos reservado. O mundo investirá contra o Evangelho com tentação de nos preocuparmos mais com o hoje, com o aqui e o agora. Nos tentará com dinheiro e também com os prazeres carnais, para que a gente olhe para outro lugar. Mas tenhamos em mente de que a semente é a palavra de Deus e ela é poderosa. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, acolha essa palavra em seu coração e seja salvo. Crie raízes e então frutifique. Se você realmente tem um coração com o solo bom, torne-se também um semeador. Porque o propósito da semente lançada é gerar uma nova árvore, que vai gerar novos frutos, que no fim dará novas sementes, e assim adiante. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento e nós iremos orar. Nós tínhamos mais uma música programada, mas nós não iremos cantar ela hoje.
eu quero incentivar você. Eu quero pedir a você. Talvez você está ouvindo, mas ainda não está entendendo. Eu quero implorar a você nesse momento. Peça que Deus sonde o seu coração. Peça para que Deus mostre para você qual é o seu coração. É um coração duro, que ouve tanto faz como tanto fez? É um coração superficial, que a semente cai, você até recebe com alegria, mas logo já esquece, logo já abandona, logo já deixa para lá. Ou o seu coração é um coração ocupado, que você é muito ocupado para as coisas de Deus. Você não tem tempo para se encontrar com Deus, com seus irmãos. Entenda, se você não tem tempo para Deus, você está gastando o seu tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis. Pare de correr atrás do próprio rabo. Tu vai se matar desse jeito. Ou teu coração é o coração aberto. É o coração que recebe a palavra de Deus, que cria raízes e então frutifica, que dá frutos de arrependimento, que não mais continua do mesmo jeito, mas cada vez persevera, cresce, se expande e alcança também outras pessoas. Não importa o que você faz exteriormente, há uma resposta do coração, e é essa, no fim das contas, que realmente conta. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que Tu sonde os nossos corações. Começa pelo meu, Deus. Tu, mais do que ninguém, sabe como o meu coração é inclinado para o mal. Como eu sou tentado e muitas vezes vencido pelo pecado. Mas eu não quero que isso seja algo normal da minha vida, Senhor. Não quero nem mesmo que isso seja comum. Eu quero, ó Deus, que o Senhor prepare a terra do meu coração, para que ele seja um coração bom, um coração aberto, uma terra fértil, que recebe a Tua palavra, cria raízes e frutifica. Eu oro a Deus pelos meus irmãos aqui, cada um essa noite. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos confrontar, mas para nos dar uma nova direção. Talvez para nos chacoalhar a respeito da nossa apatia, da nossa indiferença, da nossa mornidão. Senhor, eu peço em nome de Jesus, traz a luz diante de Ti, quem de fato somos, para que entendamos aquilo que não devemos mais ser, e que o Senhor trabalhe em nós, e que a gente seja moldado de acordo com a Tua vontade. É a minha oração, é a nossa oração, Senhor. Queremos muito mais do que emoção, queremos muito mais do que entendimento intelectual, nós queremos uma profunda transformação em nossos corações. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor receba toda a honra que lhe é devida, e que o Teu reino, através das nossas vidas, avance e avance cada vez mais. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém, Senhor. Amém. Eu quero, se você não está apertado com o horário, eu sei que tem gente que está apertado com o horário, mas eu quero incentivar você, que tem um coração bom, aberto, que recebe a semente e frutifica. Coloque em prática isso já hoje. Encontra aí um irmão na saída, bota a mão no ombro dele, ora por ele. Uma irmã, preferência mulher com mulher, homem com homem, é óbvio. Mas ore por alguém. Peça que Deus abençoe a vida dela. Peça que essa semana Deus esteja preparando a terra do coração dela, para receber sempre a palavra com o coração aberto. Um coração que vai dar muitos frutos. Amém? Dito isso, nos encontramos então na quinta-feira novamente, às 19h30, no nosso encontro de oração aqui da igreja. Que Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana.